Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal de Arissa Investidora e você é muito bem-vinda ao meu canal. Gente, comprei mais 20 cotas do MXRF11, um fundo imobiliário aí de papéis. Bom, mas antes de explicar o que é um fundo imobiliário de papel, o que são cotas, eu preciso explicar para você o que são fundos imobiliários. Fundo imobiliário, pessoal, nada mais é do que uma aglomeração, um ajuntamento, um agrupamento de recursos financeiros captados de investidores. E aí é criado esse fundo imobiliário e esse recurso ele é destinado ao setor imobiliário. Bom, os fundos imobiliários eles se dividem em categorias como existe fundos de tijolo, existe fundos de papéis, existe fundos de desenvolvimentos, entre outros e também FOFs. Fundos de tijolo já está dizendo, é porque ele investe, aloca os recursos captados dos investidores em imóveis físicos, tem endereços, tem imóveis, então você vai lá, você consegue ver e até tocar. Fundos de papéis, eles investem, alocam os recursos captados dos investidores em dívidas do setor imobiliário. É basicamente assim, a dívida é lançada no mercado como um produto que se chama CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. O fundo, por sua vez, compra essas dívidas que foram criadas por devedores, né? Os devedores tem ali os seus imóveis em garantia dessas dívidas. Só que ele vai pagar essas dívidas para o fundo imobiliário que comprou essa dívida. E por que ele comprou essa dívida? Porque geralmente tem alguma construtora ou incorporadora de construção que precisava do dinheiro rápido desses compradores das unidades e lançou esses CRIs. Né? Em troca, a incorporadora vai pegar todo aquele dinheiro e o FII vai receber, que é o fundo imobiliário, as dívidas dos credores, né? E os seus juros também. E isso se dá por alguns anos. Bom, essas são as dívidas também de papéis, tá? E também tem as permutas financeiras. E como são permutas financeiras? Quando se trata de permuta financeira de um fundo imobiliário, é porque o fundo imobiliário vai lá, compra o terreno, a construtora, a incorporadora constrói aquele empreendimento que ela precisava construir. O fundo já foi lá, já pagou bonitinho à vista. E agora o que vai acontecer? O fundo agora vai ter uma porcentagem, tá, de todo o patrimônio líquido depois. Então, ou seja, ele entra colocando dinheiro ali, compra o terreno, mas depois ele vai ter ali um bom, né, resultado, porque ele vai ter agora uma bela porcentagem de todo o patrimônio, que é muito mais do que o terreno que ele pagou. Fundos imobiliários de desenvolvimento, eles já está dizendo, né? Eles desenvolvem o imóvel para a venda. Geralmente o de desenvolvimento não é para a renda de aluguéis, mas sim para venda. Tem também os FOFs, que são fundos imobiliários, né, que investem em outros fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários, que são chamados FOFs, eles geralmente pegam todo o recurso, né, parte do recurso captado dos investidores, que na maioria das vezes é quase todo, ou pelo menos 80%, 70%, e alocam em fundos imobiliários também. E aí, como ele investe mais em fundos imobiliários, é chamado de FOFs. Bom, agora que eu já expliquei quais são os tipos de fundos imobiliários, eu preciso dizer como ter acesso a esse investimento. Bom, dá para investir em fundos imobiliários comprando cotas, isso mesmo. O que é que acontece? Todo patrimônio é dividido por cotas. Então, desde o início da primeira emissão de cotas, vamos dizer que se o gestor, né, que criou o fundo precisava ali de 500 milhões de reais, então ele pode emitir cotas que, dividindo essas cotas, vai dar exatamente os 500 milhões de reais que ele precisa para estar adquirindo os imóveis, né? Para estar comprando e ali estar gerando renda, ou para estar investindo em dívidas, ou para estar investindo em desenvolvimento de imóveis, ou para estar investindo em outros fundos imobiliários, no caso dos FOFs. Então, na prática, é dessa forma.
Só para simplificar, vamos dizer que eu precisasse aí de 100 mil reais, né? E eu precisasse captar esse valor todo. Então, para ficar bem simples, eu emiti aí cotas que correspondesse aos 100 mil reais que eu preciso para estar iniciando, né, o fundo imobiliário investindo. Então, eu poderia emitir aí 100 mil cotas, cada cota pelo valor de R$ 1.000. Então, você entraria no fundo, caso você quisesse, fosse do seu interesse, adquirindo cotas desse fundo. Então, é dessa forma que se entra, né, em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, além de escolher no que querem investir, eles também podem escolher segmentos diferentes. Por exemplo, pessoal, os de tijolos, eles podem escolher aí o segmento de lajes corporativas, né, e comerciais, que são basicamente adquirir aí salas, né, para alugar para escritórios, salas comerciais, e aí são lajes corporativas e também é um fundo, né, do tipo tijolo. O fundo de tijolo também pode escolher seguir o segmento de shoppings, que são imóveis físicos, mas porém os segmentos são shoppings, como também agências de banco, hospitais, o setor de ensino, que são faculdades, ou também de logística, porque sim, está em alta, né, muitos fundos imobiliários aí de tijolo seguindo aí o segmento de logística. Agora, os fundos imobiliários, na sua maioria das vezes, eles também são híbridos. Vera, mas que bagunça é essa? Por que híbridos? Porque, por exemplo, além de investir majoritariamente em tijolo, em imóveis físicos, o fundo também pode investir um pouco em CRIs, que é papéis, um pouco em permuta, um pouco assim em lajes corporativas e um pouco em logística. Então o segmento dele pode ser híbrido, ele pode tomar vários caminhos, mesmo que ele é do tipo de tijolo. Agora, é importante deixar claro que por mais que um fundo imobiliário ele seja híbrido, né, ou seja, ele tome vários segmentos dentro do tipo que ele resolveu atuar, seja tipo papéis, tijolo, desenvolvimento ou FOFs, ele vai ser sempre considerado ou de tijolo, ou de papéis, ou de desenvolvimento ou FOFs. E por que isso acontece? Porque 2/3 do seu patrimônio ou mais está alocado justamente em um segmento assim, ou FOF, né, ou em outros fundos imobiliários, ou em lajes corporativas, ou em galpões logísticos, ou em dívidas do setor imobiliário. Então, o segmento que ele resolveu alocar mais o patrimônio vai ser esse segmento pelo qual o fundo vai ser reconhecido, como por exemplo, fundo de tijolo, mas é um fundo de tijolo lajes corporativas, ou um fundo de tijolo segmento logístico, por mais que ele tenha outros segmentos dentro do seu portfólio, mas aquele que se destaca mais, que tem mais patrimônio investido, é aquele pelo qual ele vai ser considerado o seu segmento. Bom, depois dessa explicação, eu agora posso falar que eu comprei, né, 20 cotas aí do Fundo Imobiliário MXRF11, um fundo, pessoal, que é considerado de papéis, porque sim, mais de 2/3 do seu patrimônio está investidos em papéis, em dívidas, e essas dívidas ele tanto investe em CRIs, que são dívidas, né, do setor imobiliário, como eu já expliquei, que são dívidas que são transformadas em CRIs, o fundo vai lá, compra esses CRIs, dá esse valor todo para a incorporadora que ela precisa e agora ele vai receber essa dívida com os juros, né, dos devedores que compraram as unidades ali parcelada em um financiamento. Ele também investe em permutas e para o fundo MXRF11, vale ressaltar que é aquela mesma situação que eu falei, onde o fundo compra o terreno, a construtora constrói e depois ele vai ter parte ali, né, de uma porcentagem do patrimônio. Ele também ali ele tem também em torno de 15% investidos em fundos imobiliários e um tantinho ali em caixa. E esse fundo imobiliário, gente, ele paga entre 10, 9, 11 e até 12 centavos. Esses meses atrás ele chegou a pagar. Mas eu tinha 250 cotas e eu resolvi comprar mais 20 cotas, aproveitei aí, né, que
tá mais baratinho e comprei mais 20 cotas desse fundo, porque nesse fundo imobiliário o meu objetivo é chegar a 1000 cotas. Como eu estou com 200, estava com 250, falta muito, né, pessoal? E é isso aí, fiquei agora com 270 cota. Se ele pagar 10 centavos por cota no próximo mês, eu vou ter aí, né, uns R$ 27 de proventos. Se ele pagar 9, vai dar menos, lógico. Se pagar 8, vai dar menos ainda, né, pessoal? Mas é isso aí, renda variável a gente tem sempre que estar investindo e reinvestindo. Meses paga um tanto menos, meses paga um tanto mais, principalmente, né, os fundos aí que eles são atrelados à inflação. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou e deixou de dar o like lá no início do vídeo, no meio do vídeo, ó, chegou a hora, gente. Tchau!